Bom dia. Oséias 3. Livro de Oséias, capítulo 3. Então Deus me ordenou: vai outra vez até tua mulher e trata com amor, ainda que ela seja amada por outro e viva em adultério. Ama tua esposa como Deus ama o povo de Israel, apesar deles cultuarem a outros deuses e de amar os bolos sagrados de uvas passas. Então, a mulher, a prostituta, né, com quem Oséias tinha casado por ordem de Deus, ela estava no erro, não vendo a prostituição, envolvida com outro homem, tinha abandonado. Deus falou: olha, vai, traga tua mulher de volta, ama. Porque Deus está querendo mostrar o amor dele pelo povo de Israel. O amor de que Deus queria simbolizar, mostrando com esse ato simbólico, é o amor de Deus por Israel, pelo povo dele. Como o povo vivia no pecado, no adultério, na idolatria, e Deus ainda tudo fazendo para resgatar o amando, da mesma maneira, Deus estava mostrando para Oséias que ele tinha que amar a esposa. Mesmo ela em adultério, não, vai, busca, traga de volta, ame-a. E é isso que Deus está dizendo. Por este motivo, eu comprei para mim aquela mulher pelo equivalente a 15 peças de prata e um homem meio de cevada, isto é, 80 gramas de prata e um barril cheio de cevada. E lhe prometi: eis que tu esperarás por mim por um longo tempo. Durante todo esse período não te entregues à prostituição, nem pertença a nenhum outro homem. Eu também te aguardarei para vivermos juntos. Pois os israelitas ficarão muito tempo absolutamente solitários, sem rei, sem príncipe, sem sacrifício e sem suas colunas sagradas aos deus Baal, sem o efode, que é o colete sacerdotal, e também sem os terafins, os ídolos do lar. Contudo, passado estes dias, o povo de Israel retornará e se empenhará em buscar Deus e os descendentes de Davi, seu rei. Nos últimos dias eles correrão aflito e tremendo atrás de Deus e das suas bênçãos. Como costume daquela época, a mulher dele já tinha abandonado, já tinha saído, já estava com outro. Deus manda ele então buscar ela novamente. Ele foi, ele comprou, na época, dando cevada, prata, e trouxe a mulher de volta. E disse para ela, falou: olha, você vai ser minha mulher, mas não prostitua de novo, não traia de novo, não adultere de novo. E esse tempo nós vamos ficar, você vai me aguardar, vai esperar bastante tempo. Isso mostrando, simbolizando o tempo que Israel ia ficar sem nada, sem Deus, sem os deuses deles, Deus Baal, os serafins, os terafins, tudo aquilo. E falou: olha, aí vai ficar assim, simbolizando também o tempo que o povo de Deus ficou ali abandonado, entregues, sem ter a quem recorrer, mas que depois então viriam e buscariam a Deus. E assim aconteceu. O povo, nós sabemos da história, o povo ficou no cativeiro muito tempo e não tinha como ser socorrido por ninguém, porque era Deus mesmo que tinha enviado o adversário contra eles, e Deus mesmo que tinha enviado eles para o cativeiro. Só depois de muito tempo que eles lembraram Deus, reconheceram Deus, clamaram a Deus, e por nós sabemos a história, passou 70 anos e Deus os libertou. Nós também, às vezes, nós achamos que temos tudo, que não precisamos de Deus.
Nós achamos que nós podemos resolver a situação como nós queremos, nós temos trabalho, às vezes dinheiro, poder, conhecimento, temos ali uma família, temos um emprego, sei lá, estamos com a vida organizada e achamos que está bem assim. Tá? Nós estamos vivendo o erro, mas achamos que está bem porque nós estamos no comando. Nós vamos para o adultério com relação a Deus, porque nós estamos adorando imagens, santos, santas, adorando pessoas, objetos. Mas Deus fala, não, olha, eu vou tirar tudo isso. Aí Deus tira. Aí quando nós pensávamos que estava bem, de repente nós enfrentamos um problema de todo tipo, toda natureza, em todos os âmbitos da nossa vida. Aí quando nós estamos lá embaixo, é que lembramos de Deus. Aí lembramos que Ele existe. Aí nós clamamos a Ele. Mas Deus é tão bom, Ele nos ama tanto que quando nós nos arrependemos, voltamos a Ele, clamamos, Ele nos atende. Eu fico observando a quantidade de casamentos desfeitos, separações que existem, e conversando com as pessoas, ver que eles não buscavam Deus, afastaram-se de Deus. Como eu ouço as pessoas falar, não, eu era desviado, eu não ia mais à igreja, eu não queria saber. Ou de outras religiões, mas quando a coisa explode, aí busca Deus. Ah não, pastor, agora depois que ele saiu de casa, tem um mês, tem 2, tem 5, tem 1 ano, aí então que eu comecei a buscar Deus, aí então que eu me vi, voltei para o Senhor. Deus é tão bom, que Ele perdoa e Ele atende as pessoas, atende as orações. Ele é Deus, e Ele quer da mesma forma que estava ensinando Oséias, que Oséias deveria amar a esposa adúltera, a traidora, da mesma maneira que ele amava do seu povo, lutando para ele ser liberto. Oséias capítulo 4. Ouvi, pois, a palavra de Deus, vós filhos de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra, porque não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Deus sobre a terra. Tudo quanto aparece e sobressai é maldição, mentiras, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões, muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Por este motivo, a terra ressequida está de luto, e todos os seus habitantes desfalecem, e os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão se extinguindo. Todavia, que ninguém ouse levantar palavra de censura, nem de repreensão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra vós, ó sacerdotes. Eis que tropeçais dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco, e por essa razão destruirei Israel, vossa mãe. Então Deus, falando naquela época, parece que a palavra é para nós, para hoje, é muito atual. Ele fala que tem uma grave acusação contra o povo, porque eles abandonaram o Senhor. Não é questão de adorar esse povo aqui. Israel citava o nome do Senhor, falava que amava a Deus. Esse povo reunia todo sábado no templo para ler a lei, para meditar na lei, só que não colocavam em prática. Aqui Deus falou, mas além disso, o que eles fazem? Na terra, que habita na terra, não existe bondade, não existe compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Deus. Não é naquela época, não é hoje. Hoje o povo que se diz crente, se diz evangélico, nós vemos que eles também não tem misericórdia, não pratica justiça, não tem compaixão, não tem justiça nem nada.
citam o nome do Senhor como aqueles daquela época. Deus é bom, Deus é o meu Pai, é isso? E fazem umas rezas, fazem umas cantorias, mas eles não praticam a palavra de Deus. E por isso Deus fala, não, eu tenho uma contenda com vocês, eu tenho uma peleja com vocês. Porque vocês falam, mas vocês não praticam. Porque assim como naquela época, hoje todo mundo fala, não, hoje os cristãos é quase 40%. Mas também, hoje, nós só vemos aumentar a violência, o roubo, o tráfico, o homossexualismo, as questões do aborto e tudo, só vemos aumentando a violência, a desonestidade, a corrupção. E era para ser o contrário, já que existe tantos cristãos, já que existe quase 50% da população se identifica como cristão, como evangélico, como crente, sei lá, esse povo estar influenciando, deveria estar diminuindo a violência, os roubos, o tráfico, a desonestidade, mas ao contrário, está aumentando. Hoje, se nós formos em presídios, em penitenciária, a maioria vão se identificar como cristão, como evangélicos. Essa aqui é a questão, nós falamos uma coisa, não fazemos outra. Nós falamos que somos cristãos, mas não agimos como cristão. Cristão é aprendiz de Cristo, mas nós não fazemos isso. Nós estamos vivendo do nosso jeito, nós praticamos todo tipo de coisa errada, somos pecadores contumazes e falamos que amamos a Deus. Falamos que somos cristãos. Nós queremos no dia domingo ir para um templo, adorar, nós queremos ir para um templo dar uma oferta, queremos ir para o templo cantar, fazer orações, chorar muitas das vezes. Mas sai dali, está com a maldade. Não, ali dentro mesmo está com a maldade, no coração está pensando coisa errada, pensando em adultério, em mentira, em desonestidade, em enganar o próximo. Como enganar o próximo, como levar vantagem. É isso que anda acontecendo. Mas por que é isso? Porque, infelizmente, os sacerdotes se corromperam. Os sacerdotes, os pastores, os líderes, né, os pregadores, não são compromissados com o evangelho. Eles estão pregando qualquer coisa para agradar o povo. E esse povo que não conhece a verdade, a maioria que são analfabetos de Bíblia, e esse analfabetismo vem por causa da preguiça, porque todos têm uma Bíblia em casa que pode ler e meditar na palavra, mas prefere ouvir e idolatrar pregadores, pastores, pensando que está tudo certo. Pregadores estão ali fazendo do povo mercadoria, porque a preocupação deles é arrancar mais oferta, é arrancar mais dízimo, é aumentar o número de membros. Por isso eles criam estratégias, criam shows, campanhas, faz com que aqueles que já são membros tragam outras pessoas, mas que não é para Cristo, trazem para eles, traz ali na denominação deles, com o objetivo de aumentar a arrecadação. Então Deus falou, não, tem peleja com o povo de Israel, mas principalmente com os pastores, principalmente com os sacerdotes, com os profetas mentirosos, como hoje nós encontramos. Como tem profeta mentiroso dizendo que Deus falou isso, Deus falou aquilo, e a maioria das profetadas deles é que são contra a própria palavra de Deus. Eles estão falando contra a palavra de Deus. E dizem que são profetas. Dizem que são profetas do Senhor, sendo que não são. Então, nós devemos tomar muito cuidado exatamente com isto. O que nós estamos ouvindo, o que nós estamos aprendendo nos templos. Essa pessoa que é o líder aqui da igreja, é o pastor, será que realmente representa Jesus? Será que eu estou no lugar certo ou não? O Senhor falou que tem contenda com o povo exatamente por isso. Eu vejo pessoas que dizem que estão lutando para a restauração do casamento, frequentando o templo, onde a maioria, ou que não seja a maioria, mas que existe uma grande quantidade de pessoas
em recasamento, estão no segundo casamento, pastores no segundo casamento. E que aceita, concorda e incentiva o divórcio. E diz que estão ali na igreja, não, eu só vou ali para ouvir a palavra, mas eu estou lutando pela restauração. Não tá. Eu sempre falo isso, de onde nós estivermos. Se eu estou no meio dos traficantes, eu concordo com o traficante. Se eu estou no meio dos ladrões, eu concordo com os ladrões. Se eu estou no meio das prostitutas, eu concordo com a prostituição. Se eu estou no meio do que prega contra a palavra, que eu concordo também. Eu sou contra a palavra de Deus. Né? Então nós temos que aprender, temos que reconhecer o que nós estamos fazendo. Ele fala que eis que tropeçai dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco. E por essa razão destruirei Israel, vossa mãe. Ele falou, eu vou destruir vocês por isso. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligente no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdote diante de mim, visto que vos esquecesse da lei do teu Deus, eis que eu também ignorarei os vossos filhos. Deus falou, olha, o meu povo está sendo destruído, o meu povo está sendo arruinado por falta de conhecimento da palavra, por falta de conhecimento do evangelho. Porque hoje, essa pastorzada aí, a pastorada, as profetadas, os líderes, estão negligenciando o ensino. Estão apresentando um evangelho light, um evangelho tranquilo, um evangelho concordante com o pecado. Porque hoje eles não querem pregar a verdade, não querem exortarem, não querem admoestar. Não existe mais uma pregação expositiva. Por um motivo, se assim acontecer, a igreja vai esvaziar. E eles têm medo disso, eles querem, além de ter uma grande quantidade de membros, demonstrar poder ou uma falsa santidade, ou espiritualidade, mas principalmente que tenha uma boa entrada de dinheiro, um bom capital. Mas para o reino não está, ele está desviando as pessoas do reino. Assim, hoje eles pregam tudo, a pregação da famigerada, pregação da prosperidade, criam coisas, hoje na segunda-feira é culto dos empresários, na terça é culto disso, é culto daquilo, culto das irmãzinhas que choram, culto hoje é culto de libertação, hoje é cura de culto, hoje é cura disso, hoje é dia da campanha, do primeiro elo, do oitavo elo, do nono elo, e que venha isso, venha aquilo. Criam situações para agradar o povo. Alguém chega que está no pecado e fala, não, Deus vai te abençoar, Deus vai te libertar, mas não fala para a pessoa tomar vergonha, abandonar o erro, para abandonar o pecado, para se curvar diante do Senhor. Então a igreja aumenta cada vez mais, mas não de igreja do Senhor, é a igreja dessas pessoas, desses pastores. O povo, por falta de conhecimento, por preguiça, por não querer ler a Bíblia, não meditar na Bíblia, não tem conhecimento, não conhece a verdade, não conhece o Evangelho, e assim são destruídos. O povo está sendo destruído por falta de conhecimento da palavra, conhecimento do Evangelho. E assim como eles estão fazendo isso, e esse ensino maligno, essas heresias que são pregadas, as apostasias, porque muitos já se apostataram da fé e ensinam outra coisa. Mas Deus está dizendo da seguinte forma, assim como eles estão rejeitando Deus, Deus também está rejeitando a todos estes. Por esse motivo, eu sempre incentivo a lerem a Bíblia, porque as respostas estão na Bíblia. É no Evangelho que nós encontramos respostas para todas as nossas dúvidas. Qual deve ser o nosso proceder como cristão? O Evangelho nos ensina a ser cristão, não religiosos. Infelizmente, hoje o que nós vemos são muitos religiosos, porque esses que vão a templo direto, mas vivem em práticas erradas, nada mais é do que religiosos.
Só isso. E não conhece a Deus. Mas nós temos que conhecê-lo e viver a palavra dele. Ora, quanto mais se multiplicou o número de sacerdotes, mais eles pecaram contra a minha pessoa. Eles trocaram a glória que lhes pertencia por algo que só lhe traz vergonha e humilhação. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e intimamente desejam que eles pratiquem o mal e cada vez mais. Olha, de acordo com aumentando o número de pastores, está aumentando o número de pecado. Hoje, tem algumas cidades que diz que hoje tem mais igrejas, templos, do que bares, e aumentou nos últimos anos. Mas, em compensação, também aumentou e muito o número de falsos pastores, falsos profetas, falsos pregadores. Os anticristos que João fala na Bíblia já estão por aí. Isso porque o que eles ensinam é algo totalmente contrário ao Evangelho. Eles não pregam o Evangelho, eles não ensinam o Evangelho. O que tem de falsos sacerdotes por aí, muito conhecidos, são pessoas carismáticas, cultas, cultura mundana, estudaram, formaram, tem uns que têm pós-graduação e tudo mais, mas o que eles sabem fazer é enganar. O que eles sabem fazer é ludibriar. Eles não têm a preocupação com a alma das pessoas. Eles se alimentam do pecado do meu povo. Intimamente desejam que eles pratiquem o mal cada vez mais. Eles estão se alimentando com o pecado do povo. Ele quer que o povo continue neste erro. Continue lá nos seus templos. Continue nessas mentiras. Porque é isso que o sustenta. Deus fala, sendo assim, repreenderei severamente tanto o povo quanto os sacerdotes, por causa dos caminhos que preferiram, e eu lhe retribuirei de acordo com todas as suas atitudes. Comerão, mas não se satisfarão. Entregar-se aos deuses da fertilidade, mas não desenvolverão descendência, porquanto abandonaram Deus e se entregaram à prostituição, ao vinho e ao novo, estragando o discernimento e o bom senso do meu povo. Eis que meu povo tem consultado ídolos de madeira e de um pedaço de pau, acreditam que recebem resposta. Ora, um espírito de prostituição os seduz, e eles, prostituindo, se afastam e abandonam o seu Deus. É verdade. Hoje, quantas vezes eu vejo homens e mulheres chegar e falar, não, eu consultei o meu pastor, ele disse que eu devo divorciar, que eu devo separar, que já que ele não quer, ela não quer, então nós devemos separar. Indo contra a palavra de Deus. Hoje eu vejo pessoas que vão diante de alguma imagem, algum Deus deles, e diz que aquele Deus ali respondeu daquela maneira. Mas na verdade não passa de demônios sedutores, demônios enganadores, que fazem com que essas pessoas acreditem nisso. Hoje nós vemos as pessoas falar contra o próprio Evangelho e citam homens, pastores, igrejas, denominações, e tentam citar a própria Bíblia. Busca ali um verso aleatório, um versículo ali isolado, para justificar o desejo do coração e as más condutas. Mas aí é por isso que acontece, nós vemos pessoas que se dizem evangélicas totalmente com a vida arrasada, com a vida destruída. Ah, mas por que isso? Por que destruir vão dizer? Porque Deus está rejeitando essas pessoas. Por que está rejeitando? Porque elas rejeitaram o Senhor. Então tudo tem consequência. Deus prometeu destruir tanto os pastores, os sacerdotes, como essas ovelhas que teimam em seguir, temem estar com eles e não querem conhecer a verdade. Não vai para a Bíblia, não vai ler, não vão entender, não vão colocar em prática. Não querem colocar em prática. Querem viver uma outra coisa.
que era um Jesus bonzinho. E quando encontra alguém que fala isso, que os convence que é assim, eles não querem conhecer outra coisa. Prefere até não ler, não abrir a Bíblia, para não ser confrontado, para não descobrir a verdade. Mas tanto um quanto o outro, tanto o pastor quanto essas ovelhas, todos sem exceção serão destruídos. Oferecem sacrifício nos altos dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de árvores frondosas como o carvalho, o álamo e o terebinto, pois a sombra que elas proporcionam é aconchegante. E assim as vossas filhas se tornam prostitutas e vossas noras cometem adultério. Fala prostitutas cultuais, porque naquela época ainda existe lugares, são centros, né? Que eles vão adorar outros deuses, outras coisas, e naquela adoração deles ali, eles faziam festas e entregavam-se à prostituição, entregavam-se ao sexo, da coisa varada, mulheres casadas, diz que não está traindo, mas simplesmente estão adorando a Deus, moças solteiras, e então tudo é uma bagunça. Existia isso naquela época, ainda existe, ainda em muitas religiões. A primeira vez quando Moisés subiu para falar com Deus, ficou 40 dias, o povo achou que ele não voltava mais, se entregaram à festa. Foi o maior bacanal a céu aberto. Houve uma festa terrível ali e adorava outros deuses. E Arão fez um bezerro falando que era Deus. E houve aquela orgia terrível. Foi quando Deus mandou então que Moisés descesse. Ele falou, olha, o teu povo, eles já se prostituíram. Então aquela coisa eles adorando. E infelizmente existe algumas coisas que eles falam que é divindade, que não é. Que eles adoram esses demônios, fazendo sexo livre entre eles, esse tipo de coisa. Então naquela época já existia e ainda hoje existe, isso é muito comum em algumas seitas por aí. No entanto, não castigarei vossas filhas por se prostituírem, nem vossas noras por adulterarem, porque os próprios homens se encontram com as meretrizes nos templos pagãos e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais a seus deuses. Ora, um povo sem bom senso e sabedoria corre para tirar-se a ruína e a destruição. Ó Israel, ainda que escolhas adulterar, não faça com que Judá também venha a ser culpada. Não venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, casa de impiedade, e não dizeis juro pelo nome do Senhor. O povo de Israel é rebelde e teimoso como uma bezerra selvagem. Como poderá Deus apacentar a sua gente como cordeiro na campina? Fala, olha Israel, você já está se prostituindo há muito tempo. Não venha para o lado de Judá, não venha incentivar Judá, não venha contaminar Judá com essas prostituição. Eles adorando então outros santos, outras coisas, ele fazia toda essa prostituição. Então Deus falou, olha, vocês vão ser punidos. Hoje também nós prostituímos, nós adulteramos. Quando nós abandonamos o Senhor, quando nós vamos fazer a nossa vontade, quando nós falamos o que o nosso coração acha, deseja, nós não analisamos, não falamos de acordo com a palavra de Deus. Nós lemos desde o início que Oséias está casado com uma prostituta que traiu, que abandonou, que Deus mandou ele ir atrás dela, ele comprou ela de volta. Isso para mostrar quanto o povo é adúltero, quantas vezes o povo está traindo o Senhor, mas o Senhor sempre está buscando, o Senhor sempre está dando chance. Mas ele disse que também está cansado já. Então quem está escolhendo agora o erro, quem está escolhendo o pecado, vai padecer. Vai padecer por toda a eternidade. Porque escolher o erro, não escolher o Senhor. Nós temos que abrir os nossos olhos.
Nós temos que aprender a ler a Bíblia. Nós temos que parar de ficar acreditando tudo que o pastorzinho está falando. Nós temos que mudar, virar o disco. Porque hoje escutamos muita pregaçãozinha suave. Deus está te dando, Deus está fazendo. Outros desafiam a Deus, faz tanta coisa. Esqueceu que Deus é o Senhor, Ele é o Criador. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o como prefere. Mesmo quando acabam as bebidas, eles continuam atolados em suas devassidão. Seus governantes amam profundamente as atitudes vergonhosas. Mas um ciclone repentino os varrerá para longe, e os seus altares só lhe trarão vergonha e humilhação. Deus está falando, não, eles vão pagar por isso. Vejo pessoas, não, estou com um problema sério, eu não sei porque eu tive um problema de saúde, eu fui despedido do emprego sem motivo, eu estou passando por problema financeiro, eu estou passando por problema na saúde, eu estou passando por problema no casamento. Vai se examinar. Examine a luz do Evangelho. Quem é você? O que você está fazendo? Venha para o Evangelho, volte para o Evangelho, vá ler, vá meditar. Pare de ficar acreditando somente que pastor A ou B falam. Mas temos que ouvir o nosso grande pastor, que é Jesus Cristo. E nós ouvimos ele só aqui na palavra. Nós concluímos hoje a leitura do capítulo 4. Amanhã, querendo Deus, nós iniciaremos então o capítulo 5 do livro de Oséias. E com certeza semana que vem vamos terminar de ler, porque é um livro curto, é de 14 capítulos somente. Então semana que vem nós vamos estar terminando. Mas todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.